Olá, meus queridos amigos. Sim, eu estou aparecendo. Eu sei que eu disse que eu não apareceria, né? Que eu te sentia, estava nervoso, mas eu resolvi aparecer, né? Chegou o microfone de lapela. Já tinha comprado essa máscara, né? Justamente para aparecer. Então, por que não? Além de ter este kimono, né? Fui para fazer um cosplay do Rurouni Kenshin, né? Foi legal. Então, e como tá aí no título, meus queridos? Sim, finalmente um vídeo que não é um unboxing. Um vídeo sobre o Shintoísmo. Falei que ia falar sobre esse livro, né? Sobre este mangá. Fazer um vídeo sobre Shintoísmo. Como o primeiro, eu vou explicar como vai ser. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem umas 5 partes aqui, né? A introdução e as outras partes do conteúdo. Eu vou falar sobre cada uma delas. Talvez alguma dê pra juntar com outra. Mas pode ter que vai ter no máximo umas 5 partes, né? Falar sobre esse mangá aqui. Primeiro, falar sobre a introdução, né? O que é Shintoísmo, né? Como são os deuses, né? O conceito de kami, né? O conceito de Deus no Shintoísmo. Mas antes, vamos a uma breve introdução técnica aqui, né? Do mangá. Né? O nome em português é o Shintoísmo em mangá. Uma introdução à religião nativa do Japão em quadrinhos. Em japonês. Mangá Shinto Nyumon Nihon no Rekishi ni Ikiru Hyapyakuman no Kamigami. Traduzindo, a introdução ao Shintoísmo em quadrinhos, os 8 milhões de deuses que vivem na história do Japão. 8 milhões. Muita coisa. Ele foi lançado no Japão em 1993 pela editora Sanmark, que no Brasil ele foi lançado em 2003, né? Para o templo shintoísta Nanbei Daijingu, lá de São Paulo. Tá mostrando uma foto para vocês aí, né? Aqui tem o endereço, né? Pode pausar para ver aí, que foi de São Paulo e quiser ir, ó. Acho legal ir, né? Então vamos começar primeiro introduzindo as protagonistas, né? Os personagens aqui. Tem uma coisa que eu quero falar, né? Aqui eu não vou saber qual lado vai estar, gente. Mas aqui tá de preto. O nome dela é Keiko, que tá no meio. Deve estar aqui, enfim. É Naomi, que é a protagonista mesmo, né? É que aparece mais, é que a história se foca. E a que tá do lado da Naomi, né? Que não é Keiko, de camisa branca com óculos. Eu não sei o nome. Eu li o mangá e não tem nome dela ali. Tem até uma parte que a Keiko fala, porque você não se casa, Naoko e tal, aí vai pra Naomi, ué. Não, mas não é Naomi? O nome dela é Naoko Naomi, Naomi Naoko. Não sei se seria o nome da outra, mas eu vou chamar só de a outra amiga de óculos, enfim. Então vamos começar a história que começa com essas 3, né, como a imagem que eu mostrei. Ela saindo de um centro de atividades, né, de eventos. O que eu falo? Vamos tomar um café? A amiga de óculos responde, claro, vamos, quero tomar um café, né? Elas chegam lá, começam a conversar, falar, aluguei esse vestido, não posso deixar pingar, né? Senão tem que pagar multa, né? Essas coisas. Aí a própria Naomi fala, Ryoko se casou, né? Aí aquela parte lá que a Kiko fala, por que você não se casa? Né? Fala, não depende só de mim, né, meus queridos? Aí elas perguntam, aí a Keiko fala, se eu fosse me casar, queria cerimônia católica lá em Karuizawa. Amigo de outra responde, Keiko, você não é católica? Karuizawa, quando eu tava lendo, eu não sabia o que era. Karuizawa? Por que Karuizawa? Onde é? Né? Karuizawa é esse local aqui, ó, que fica 1 quilômetro, não, 1 hora de Tóquio, né? Centro-sul de Nagano, né? Tem uma montanha lá, que é um vulcão, né? A Sama, se eu não me engano o nome. Que ele é um dos mais ativos, assim, sabe? A última erupção dele foi em 2015, né?
Hoje ele tá inativo, mas fica ali, um lugar muito bonito, né? As pessoas costumam lá pra passar férias, né? Principalmente em Tóquio, né? Porque é perto, né? Fica 1 hora ali, né? Um lugar muito bonito. Dá muita vontade de ir, né? Enfim, elas continuam falando isso, né? E depois começam a falar que... Né, que eu vi, eu uso um vestido aqui que eu falo que Kisal queria casar católica, eu botando um vestido ocidental, né? Aí fala que a Ryoko, né, se casou com um vestido ocidental e um shintoísta, né? Os dois. Que o shintoísta é o Uchikake, né? O japonês. Que é isso aí, ó, que vocês podem estar vendo. É bem bonito também. Esse vestido que é usado na cerimônia shintoísta. Fala um pouco sobre a cerimônia shintoísta. Que varia, tá valendo que varia de a cada templo, né? Aí, mais ou menos seria tipo antes da cerimônia, né? Mais ou menos 30 minutos antes. Todo mundo que foi convidado, né, que vai participar, fica numa sala de reuniões onde é explicado como funciona e tal. Aí depois todo mundo segue para onde acontece a cerimônia. Opa, não sei a mesa, desculpei. Aí quando eles chegam lá, né, chega a parte onde vão ser purificados, né, os noivos. Tem aquela parte dentro no templo, o Moura deve ter visto, se viu alguma coisa assim, onde pega aquele, tipo uma colher, copo, né, pra molhar a mão assim, pra poder ser purificado e tal. Aí o sacerdote fala sobre os noivos ali, as pessoas se levantam, se curvam, né, acontece isso, depois acontece uma cerimônia, o marido, né, o casal, bebe um copo de saquê de 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e um grande assim. Aí como eles fazem? Pegam o saquê, levam até a boca assim, faz 3 vezes, né? As 2 primeiras vezes você não bebe, você faz, corta nos lábios, desce, aí na terceira você bebe. Aí repete no próximo, no médio, né? Começa no pequeno, faz isso no médio, aí faz no grande. Depois eles recebem um graveto, caramba, esqueci o nome, acho que é sakaki. Né? Um graveto assim, pra poder participar da cerimônia e no final, quando acaba, todo mundo bebe saquê, né? Acho que é a melhor parte de todo mundo aí, né? Todo mundo bebe saquê. Bem, agora eu falei sobre... Continuando a história, né? Dá pra você ver, eu vou fazer isso em tudo, tá? Quando tiver uma partezinha no mangá que dê pra fazer uma curiosidadezinha pra poder ser falada, eu vou fazer isso. Aí continua com elas falando... Pô, ela é shintoísta, né? Não, que eu saiba não, mas ela se casou lá, tem que ser uma coisa importante, né? Ela fez o casamento diante de Deus, assim, né? Aquela amiga de jogos pergunta, mas o que é o Deus do shintoísmo, né? E dá pra ver que é mangá bem didático, né? Isso numa conversa ninguém pergunta. Falou, será que é Amaterasu e tal? Ficam se perguntando. E não me se lembra de um amigo, né? O Tatsuya. Acho que na casa dele tem um Kamidana, né? Que é isso aqui. Vai aparecer aí. Que é tipo um prateleira dos deuses, né? Com um mini templozinho, fica na prateleira e tal, pra você rezar em casa, né? Aí ela vai até a casa dele, né? Pergunta, vocês têm um Kamidana em casa, né? Fala, a gente tem sim. Fala, sabe o que vocês veneram ali? Não sei muito não. Você dá uma olhada? Fala, pode, meu avô não tá aqui, vai lá, tá no quarto dele ali, que fica ali nos fundos. Ela vai até lá, né, ver se realmente ele não tá em casa, não tá. Ela chega onde tá, acha o Kamidana, tá meio alto, né, tem que ficar no alto. Pega uma cadeira, vai olhar assim, tem uma portinha, né, que é tipo um mini templo, como vocês viram a foto. Tenta abrir, me dá uma caída assim, aí chega o avô do Tatsuya, olha assim, mas o que é isso aqui? Ela pergunta, desculpa, eu só queria ver o que é venerado dentro do Kamidana, né? Aí ele fala, não se preocupa não. Uns espelhos, uns amuletos assim que todo ano que passa a gente recebe um amuleto novo. Aí ela pergunta, vocês são deuses? Aí ele fala, não, é só tipo uma representação de um. A nome fica, não entendi muito bem isso não, sabe? Ele fala, é verdade, tem uma coisa também que eu não consigo entender, que é por que você não deixou seu like? Deixa aí pro like. Deixa o like aí, se inscreve, tá? Pra ver as próximas partes.
Então, voltando, ele fala, jovens não entenderiam isso mesmo. Aí ele começa a explicar que não, o Kami, o Deus, o Shintoísmo é mais complexo do que o Deus que eles aprendem na escola agora, né, que é o judaico-cristão, tá, o Deus ocidental aqui. Aí ele começa a explicar, não querendo me engabar e tal, mas é meio complexo como é que se fala, ele não... Porque a palavra Kami tem várias coisas que pode significar. Esse Kami, ele dá a palavra sagrada em japonês, que é Shinsei. Tem a crença, que é Shinnen, Hito, né? Pode ser lido como Jin também, porque Kami também pode ser lido como Shin ou Jin, né? Mi também. Tem eu vou estar mostrando aqui as palavras, né? Tem o céu celestial, que é diferente do céu normal, assim, né? Que é esse kanji aqui, que é o céu normal, e esse aqui é o céu celestial, né? Dragão, Ryu, que é esse kanji aqui, que no Oriente, assim, os dragões são vistos mais como divindades mesmo, seres benevolentes, sábios, né? Não é igual no Ocidente, que são meio malvados. Tem espírito da árvore, né? Que também é tipo um deus, porque seria tipo um yokai, né? Que também é Kodama, né? São tipo espíritos nas árvores, que eles são sempre bondosos, sábios, só que eles atacam pessoas que querem destruir o meio ambiente. Kitsune, raposa, quem não sabe, né? Raposa de 9 caudas, né? São yokais muito sábios, que na mitologia, como as raposas se tornam raposas de 9 caudas, e a cada 100 anos, né, que elas vivem, elas ganham uma cauda, né? Aí não na cauda, elas ganham tipo uma sabedoria divina, assim. E os Sennin, né, que são sábios eremitas, assim, que são tipo humanos que meditaram tanto, que ganharam poderes sagrados, né? Quase como deuses, assim, né? O avô do Tatsuya continua falando que o filósofo Hakusei Arai, né, que é um estudioso confucionista da era Edo, sabe a era Edo? Foi onde começou, né, onde o Tokugawa Ieyasu instituiu o seu shogunato, né, que terminou quando ele conseguiu unificar o Japão todo depois da era das grandes guerras, né, Sengoku Jidai. E aí esse Hakusei Arai diz que a palavra Deus vem da origem da palavra de superior, né, que está acima, assim. E o Norinaga Motori, né, que é outro estudioso, diz que a palavra Deus vem de algo excepcional, sabe, de moral elevada, que está além das coisas, assim, sabe. Aí ele também fala que a palavra pessoa, em japonês, né, tinha um significado de tipo local, sabe, local onde habita um espírito, né, e, tipo a nossa alma, assim. Aí por isso que o japonês não é estranho que uma pessoa meio que se torne um deus, que no shintoísmo também as pessoas podem se tornar um deus quando eles se tornam esse ser de moral elevada, tão superiores, excepcionais, assim. Tanto que a Nami perguntou, tem templos então que... Caraca, esqueci a palavra, meu Deus. Divina, não, cultura, vamos falar assim. Pessoas, ela falou, tem sim. Um deles é o templo Ise, né? De Tóquio, que é onde veneram o imperador Meiji e a imperatriz Shouken, né? A esposa dele. Que esse templo podem ver aqui. O imperador Meiji, para quem não sabe, foi o que proclamou a restauração Meiji, né? Depois do período Edo. Foi quando eles foram se ocidentalizar, né? Depois eu falo mais sobre isso em outros vídeos. Esses dois, e também tem outro, que é o templo Nikko Toshogu, né? Eles veneram Yoritomo Minamoto, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Como eu já falei, Tokugawa Ieyasu foi que se tornou Shogun, trouxe o período de paz. O shogunato dele foi bem longo, mais de 200 anos, assim. O Toyotomi Hideyoshi, que ele meio que virou Shogun, mas não virou oficialmente, né? Antes do Tokugawa, que ele serviu ao Oda Nobunaga, que conseguiu unificar bastante. O Toyotomi Hideyoshi conseguiu praticamente unificar, mas deu uns problemas, né? Isso é uma outra história, mas tem que saber que ele também foi uma pessoa muito importante, que contribuiu muito para isso, e o
Hirotomo Minamoto, bem antes deles, lá no período Kamakura. Que o período Kamakura foi onde deu início aos samurais, quando começou os samurais. Ele meio que começou esse negócio de shogunato, né? Que nessa época, antes do período Kamakura, o imperador era o que mandava em tudo. Nessa época ele dividiu o poder, ele também mandava. Onde começou isso, ele tecnicamente é Shogun, mas oficialmente Tokugawa foi o primeiro, né? Por isso são venerados, eles são extremamente importantes para a história do Japão, né? E muita sorte, isso aqui é uma coisa muito legal sobre o Templo Nikko também, que acho que todo mundo conhece, aqueles macacos, né? Tampa o olho, a boca e o ouvido, que ele não veja o mal, não fale do mal, não escute o mal. É desse templo. Estamos tendo uma foto do macaco aqui. E graças à minha amiga Hiroko-san, uma japonesa, né? Ela foi nesse templo e filmou e mandou as filmagens, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa filmagem, os vídeos que ela mandou pra mim. Muito obrigado, Hiroko-san. Ela me ajuda também a fazer a legenda, ver se a legenda em japonês tá legal aqui. Então, pode ficar aí com o vídeo. Então, voltando aqui, continuando, né? Depois a Naomi volta pra casa, né? Aí o avô Tatsui emprestou vários livros pra ela começar a ler, a saber mais sobre o shintoísmo, sobre os deuses, né? Teve uma parte que ela lê que veio tipo uma classificação dos deuses, né? Tem os deuses da natureza, né? Montanha, fogo, água, coisa da natureza. Os deuses mitológicos são tipo Amaterasu, Izanagi, essas coisas que eu vou falar mais no próximo, né? Que vai contar sobre essas coisas. E os deuses personalidades, que são aquelas pessoas que se tornam deuses pela sua moral, sua importância, né? Como Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi, o Imperador Meiji, etc. Nisso os pais estão lá, a mãe chama: filha, vem, Naomi, vem comer. Tá, o pai vai dar uma olhada, tá estudando, ele deixa quieta lá que ela tá estudando, né? Meio que aí o primeiro capítulo termina assim, né? Essa introdução para ver como são os kamis, né? Que é uma coisa, basicamente, tudo pode ser um kami, mas também não pode. Tem pré-requisitos para poder ser um deus, né? Um kami tem que ter essa moral elevada, essa importância, tipo um vulcão, né? Uma montanha. De maneira geral, ser um deus, ela tem que ser bela, imponente e mostrar esse poder, tipo, tem esse poder de destruição, tem essa imprevisibilidade de quando vai entrar em erupção, quando vai acontecer. Por isso ele se torna um deus, para essa coisa não natural, sabe, superior, além da compreensão humana, assim, que faz isso, né? E no finalzinho deste capítulo, o mangá também fala umas
coisa sobre os Matsuris, né? Os festivais que acontecem, que começa explicando assim, não se sabe mais ou menos a origem de quando começou esses festivais e tal, mas aquele filósofo que apareceu, né? Estudioso, o Norinaga Motori, fala que isso originou da palavra Matsurou, que seria algo como prestar serviço, né? Que tem o Matsuri meio que tem como ideia de convidar os deuses para a gente servir a eles, sabe? O Matsuri meio que convida os deuses a virem, né? A gente servir, fazer o Matsuri para eles. Além disso, também no Shintoísmo, os Matsuris têm importância de serem mostrar a ligação do povo, aquela região que está fazendo Matsuri e tal, da terra, daquele local, com os deuses, mostrar que eles são devotos, sabe? Que eles realmente veneram isso aí. E tem dois tipos de Matsuri diferentes, né? Que são os oficiais, assim, que são dos templos, né? Os Jinjas, são os templos shintoístas. Ou a população que pede para poder fazer, sabe? Os que são dos templos são os mais grandes, né? Tem mais trabalho, mais pessoas fazendo, aquelas coisas grandes assim. Dois mais ou menos desses são os festivais de colheita da primavera e do outono, né? Da primavera o Kinensai e do outono é o Ninamesai. Tá mostrando a foto dos dois, né? Os dois meio que são feitos pelo imperador, né? Coisa colheita, coisa muito importante para o país todo, onde o imperador pede a prosperidade da colheita desse próximo ano, né? Prosperidade da colheita, tudo dê certo. Assim, né? E tem os outros Matsuris pedidos pela população, sabe? Como do primeiro dia do ano, que é o Hatsumode, onde as pessoas vão algum tempo pedir bênção para aquele ano e tal. Vou estar mostrando fotinho pra vocês também. Tem a bênção das crianças, né? Que são dos meninos de 5 anos e das meninas de 3 a 7 anos, que é o Shichigo-san, né? Onde faz isso, que é a passagem. Isso começou na era Heian, onde as pessoas viviam no máximo até uns 26, 27 anos, né? Tipo, uns 12 anos você já é basicamente um adulto. Então meio que esses 3, 7 anos aí era tipo a puberdade, né? Jovens adultos já. Então começou isso. E, se eu não me engano, foi feito para sempre ser realizado em 15 de novembro. Mas como quando essa data cai no dia de semana, assim, e tal, e tem escola, essas coisas assim, eles meio que são empurrados pro final de semana pra poder fazer. Mesmo não sendo dia 15, meio que mudam a data ali só pra isso, né? E tem um outro que é que se chama de Jinsai. Tô olhando aqui o nome que é difícil de gravar, né? Que é pra abençoar a terra quando vai fazer uma construção, sabe? Construir uma casa, um prédio, alguma coisa nova. Vão lá, fazem essa purificação do local, pedir o Deus da terra, e tudo certo por causa dos terremotos, sabe? Que tem muito terremoto no Japão. Faz para acalmar, para aquele terremoto não destruir a construção, sabe? Essas coisas assim. E vocês verem durante os Matsuris, passa tipo um carro alegórico. Um carro alegórico seria o outro. Esse aqui é um mikoshi, que é tipo um palanquezinho, sabe? As pessoas vão carregando. Que em cima dele tem o Hinotori, né? O pássaro de fogo, Fênix, né? Que vocês sabem que isso é uma Fênix, né? Que renasce das cinzas e tal. Esse mikoshi pode ter tipo um quadrado, né? Um cubo, ter 4 lados. Porque também pode ter 6 ou 8. Se eu achar esses de 6 e 8 lados, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Esse mikoshi, né? Esse palanquezinho, eles são tipo santuários portáteis ali, que meio que são considerados como a locomoção dos deuses durante esse Matsuri. Também disse, sabe, as pessoas que estão carregando esse mikoshi podem balançar eles, dar uns dá uma cantarolada, uns gritos assim, harmônicos ali com a passada. Então, esse
balançar do Mikoshi pra dar um ânimo dos deuses, acordarem eles, motivarem eles. Aí dizem que quanto mais se balança, mais mostra seu devoção àquele kami, que você gosta dele, assim. Além do Mikoshi, como eu falei antes, tem os carros alegóricos mesmo, assim, que são os Dashi, sabe? Que eles também são tipo... Eles são os meios de transporte dos deuses. Em cima deles tem uma lança. Eu passo daqui sem a câmera ver. Tem tipo uma lança ou uma espada assim, colocada em cima deles, que seria onde os deuses ficam ali, sabe? É isso, né? Esse aqui é o Dash. Bom, como... Bem, era isso, né? O que acharam desse aqui foi só a introdução do primeiro vídeo de conteúdo, sem ser um unboxing aqui do canal. Espero que tenham gostado, né? Acho que eu fiquei meio vergonhoso, devo ter mexido assim, saiu um negócio, mas é o primeiro. Dos próximos eu vou tentar melhorar. Espero que gostem, né? Comentem aí e até a próxima. Mata, né?